Giva, pronto, Giva, pronto. Giva, é engraçado, o que a gente viu muito na discussão, quando foi feita a discussão ali com relação ao PL, e aí eu vou pedir só desculpa aqui, que às vezes eu tô abaixando a cabeça, porque como a gente está em mobilização, o Sassá mesmo colocou aí, eu tô em contato com a turma aqui, porque eu vou descer para mobilização também, que a gente vai ter mobilização aqui na região, e aí eu tô participando aqui, mas daqui a pouco eu pego o caminho da estrada. E aí dizer o seguinte, que na discussão que eles estavam tendo lá, o mais engraçado é que eles colocavam a ideia de abrir a comunidade, né, para poder, né, a comunidade desenvolver economicamente, né, de que a comunidade possa produzir. E aí o mais incrível é que esse mesmo discurso foi feito há muitos anos atrás, uma situação que a gente sentiu aqui na pele, que é a situação do território Pataxó-Anhã. Eu lembro muito bem que a FUNAI ela fez um processo na época de arrendar a terra indígena, foi isso mesmo, muito claro isso, muito claro, é arrendar mesmo, permitiu que pessoas, né, não índias utilizassem da terra indígena e aí para pasto, para poder criar o seu gado dentro do território, plantar cacau e tudo, e depois o governo do estado da Bahia, que é omisso inclusive até hoje, ele pegou e deu o título da terra em cima do território indígena, em cima de um território federal. Aí você imagina, você acha que essa história ela não vai voltar a se repetir quando uma PL dessa passar, né? Quando isso virar lei, vai ser a coisa mais normal possível, né? Onde o usufruto exclusivo dos povos indígenas vai cair por terra, porque é isso que eles estão querendo tirar, né? A possibilidade de a gente ter o usufruto exclusivo. E aí, o uso exclusivo aqui não é no sentido de somente ter a gente, não. É para que a gente possa ter uma proteção mínima, porque a gente sabe muito bem, mesmo com isso, o que você trouxe aí com relação à invasão do território Yanomami, que não foi de agora, a gente lembra muito bem que em 97, aquele massacre que aconteceu lá, né? Olhe, nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás, né? Quase 30 e poucos anos atrás, aconteceu e hoje está voltando a acontecer novamente. Então, assim, essas coisas são muito recorrentes à terra indígena. Então, a ideia de uso exclusivo não é para simplesmente, né, criar porque somos os melhores, não, é para uma proteção da comunidade como um todo. E aí eu queria trazer uma coisa muito importante. Eles diziam o seguinte, a gente quer que a terra seja como é que eles dizem, né, que a terra possa produzir, que as comunidades possam, né, produzir. Agora eu digo o seguinte, se eles tivessem disponibilizasse os mesmos milhões que o agronegócio tem, com certeza muitas terras indígenas tinha condições de produzir muito, e não da forma, né, que eles produzem, de forma agressiva, de forma a não preservar o meio ambiente. A gente conseguiria produzir muito, mas sabe qual é o problema? É que um índio, na hora que ele vai num banco para poder pegar um empréstimo, para ele poder fazer uma produção dele, porque ele possa ter uma criação, né, de algum animal de pequeno porte, ou que ele consiga ter, né, uma produção maior aqui dentro da comunidade, ele vai ter que passar uma coisa chamada garantia. E que garantia a gente tem? Porque eles podem colocar a terra deles lá como garantia, a gente não tem nada. E por quê? Se eles querem exatamente nos ajudar, por que eles não criam um mecanismo nos bancos para poder ter os povos indígenas ser isento dessa garantia, para que a gente possa pegar esse empréstimo, para que a gente possa produzir, como eles estão dizendo que é isso. Então, assim, a gente vê que é simplesmente falácias que eles colocam, porque se eles quisessem facilitar a vida mesmo nossa, eles criavam um mecanismo para facilitar. O que eles querem, na verdade, é usufruir do nosso território, o pouco que a gente tem. Sassá trouxe muito bem, um pouco que a gente tem um pedacinho de nada, que a gente briga ainda. Sabe aquele negócio assim? A gente tinha aquele bolo gigante, né, aquele bolo grandão, né, bonitão, e hoje a gente tem um farelo. A gente fica brigando ainda porque eles ainda querem tomar esse farelo da gente, é o que a gente tem vivido hoje. E esse PL é exatamente para poder fazer isso. E aí vem sempre reproduzindo. É muita terra para pouco índio, mas nunca é pouca terra para pouco fazendeiro, né? É engraçado, não é muita terra para pouco fazendeiro, porque fazendeiro que tem 1 milhão de hectares, sinceramente, a gente está falando, aqui minha comunidade, nós estamos falando de cerca... Filho, só um minutinho, tá bom? Só um minutinho. Vê lá, pergunta quem é e atenda lá, tá bom? Desculpa, meu filho aqui. Aí, você pega, né, um camarada desse que tem não sei quantos milhões, aí você faz um cálculo aqui, a minha terra indígena, ela tem cerca de 5 mil pessoas, e eu estou falando de 77 hectares só, a gente vive 5 mil pessoas em 77 hectares, que é o que a gente tem para viver, porque o outro lado,
que a gente tem do nosso território, que é 1492, é uma área de preservação ambiental que a gente tem, que é a reserva da Jaqueira. A outra área que a gente tem é da produção ambiental, que é a nossa produção agrícola, na verdade, nossa comunidade. A gente fica com 77 hectares para poder sobreviver. Aí é engraçado, nesse momento, ninguém fala que é pouca terra para muito índio, né? Sempre é o discurso de que as terras é muito para pouco índio, mas os fazendeiros têm milhões de hectares e a gente vê milhões. A gente conhece muito bem, tem um fazendeiro famoso aqui que a gente já fez briga, inclusive os Pataxó Rã, e agora a gente está tendo problema com ele na região oeste, com os outros povos nossos aqui da região oeste, Quiriri e outros, que é o tal do Jaime do Amor. De amor ele não tem nada. O cara é um fazendeiro que ele tem milhões de hectares, inclusive, muito deles, terra devoluta do Estado. E a gente não vê tomada de providência nenhuma. Agora, quando fala de terra indígena, sempre há essa situação como um todo. Então, só queria aproveitar e trazer essa situação, que é uma situação que a gente tem vivido, uma situação complicada, né? Como eu coloquei, a ideia nossa que essa semana, como o Sassá já trouxe muito bem, é que a gente possa fazer, né, vários atos, e não são atos contra o judiciário, não, ao contrário, são atos de dizer para o judiciário que ele é a última instância para a proteção dos povos indígenas, porque a gente não tem mais a quem recorrer. A gente não vai para o legislativo, que a gente já está vendo como é que está a situação. O executivo piorou, né? Esse genocida aí, ele mata todo mundo. Se ele mata os brasileiros, imagine nós, povos indígenas, que ele não gosta, nem pagando ele gosta. Então imagine a gente. Então, se eles matam vocês, que são brasileiros, né, aqui, e a gente também como brasileiro, mas sempre considerado como o brasileiro a parte desse país aqui, a gente como eu gosto de dizer, é o patinho feio nessa história toda. Imagine aí, a gente não vai ter proteção nenhuma. Então, a última instância que a gente tem é o judiciário, que a gente tem aclamado, inclusive aos ministros, é que eles compreendam que o julgamento do território agora, Xoclém, não se trata de um simples julgamento de definir uma terra indígena ou definir um direito indígena. Se trata de decidir as vidas dos povos indígenas. Então, a gente tem pedido, né, manifestado apoio, inclusive, porque esse governo e esses aí que estão agora aí lutando na justiça para poder, né, dizer que o território é deles, né, que essa terra é deles, essa terra que é nossa, inclusive, né, esses aí são os mesmos que têm dizido que o Supremo tem que ser fechado, esses mesmos que têm dizido aí que é melhor puxar o AI-5, é esse que diz que a ditadura militar é melhor. Então, assim, vamos ser muito sinceros, né, a gente ter, né, a nossa comunidade fazendo a defesa da democracia, se trata exatamente de reconhecer que esse poder, que é o judiciário agora, é a última barreira para a gente poder enfrentar esse genocida, enfrentar, né, essa situação toda que a gente tem no